Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafaela Modé, eu sou psicóloga formada, tenho formação também em Direito, Letras, pós em Psicopedagogia Institucional e formação em Educação à Distância. Fiz vários cursos na área de Terapia Cognitiva Comportamental, que é a abordagem com a qual eu trabalho. Sou uma mulher trans, me assumi recentemente, tem um ano e meio mais ou menos, um ano na verdade, um ano e pouquinho. Tenho 49 anos, sou aqui do município de Araraquara, interior de São Paulo, aquela cidade que está aí nas redes. E me pediram para trazer um relato aí para a aula de vocês, para os seminários, vocês que estão no quarto ano. E a gente pensar um pouco como a educação sexual, agora a educação da sexualidade, que é o novo nome, como é que a gente faz para... O que a gente pode fazer? O que a gente pode modificar enquanto psicólogas, psicólogos e psicólogas? O que a gente consegue transformar dessa sociedade que nos oprime constantemente? Quando a gente pensa na estrutura que está montada, uma estrutura que oprime, que nem se fosse um rolo compressor mesmo, isso tem gerado ansiedade, depressão e mais uma série de questões de transtornos mentais na nossa população. Eu recebo no consultório muitas vezes pessoas que eu vejo que estão cansadas desse mundo, dessa estrutura, da forma como estão. E quando eu assumo, por exemplo, no meu caso, quem eu sou, independente de como a estrutura social está montada, assumo o risco disso, e eu vou contar depois que risco foi esse. Quando eu assumo esse risco, as pessoas imaginam que eu vou estar mais feliz por eu ser quem realmente eu sou, Rafaela. Porém, não necessariamente. Porque a estrutura opressora ela continua sobre mim, como continua sobre vocês e sobre todos os pacientes que vocês vão atender. E aí como é que eu acho rachaduras nesse sistema opressor para conseguir dar conta? E o problema é que enquanto psicólogas, psicólogos e psicólogas, a gente tem uma tendência a enquadrar as pessoas em caixinhas também. Eu atendi um rapaz que a princípio eu poderia dizer que ele era uma mulher trans, mas quem sou eu para dizer isso? Só ele pode dizer. E eu tenho que esperar o processo dele, de experimentação, de conversa, o processo de escuta, de elaboração, para poder saber quem é essa pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, de crianças LGBTQIA+, né, sejam homoafetivas, sejam transexuais, seja lá o que for, transgêneras, eu não posso falar por elas. Também a gente tem uma tendência muito grande, enquanto psicólogas, profissionais da psicologia, em falar pelo paciente, em intervir de uma forma muito incisiva. E isso não deve acontecer. Porque a gente está oprimindo da mesma forma que a estrutura já faz, né? E eu entendo que estudar sexualidade é algo importante para a gente entender a variedade que existe de possibilidades. Por exemplo, eu me defino hoje como mulher trans, mas a gente precisaria realmente desse termo? Mulher trans, homem trans, travesti, gay, lésbica, bissexual, pansexual, assexual, intersexo. Intersexo é uma condição biológica, né? Antes de ser uma condição dentro dessa sigla, mas ela está dentro. Então, assim, eu penso que a gente tem que rever muito dos nossos conceitos e ter muito cuidado e muita atenção e muito carinho com quem a gente recebe. Estudar e saber sobre sexualidade é importante para saber que no meu sofá, no consultório, no meu divã, ou no grupo que eu vou estar trabalhando, ou no CRAS, no CRASMA, seja lá onde for que você venha trabalhar, numa empresa, você vai encontrar pessoas diversas. Pessoas com histórias diversas, com histórias muitas vezes sofridas, difíceis, que não tiveram apoio da família, que por incrível que pareça conseguiram chegar ali para serem atendidas por vocês. E vocês de repente são a ferramenta que elas vão ter para poder dar conta de quem elas são. E aí se eu coloco e eu imponho uma estrutura normativa para aquela pessoa, eu estou oprimindo ela como a sociedade toda já faz. E aí isso não é um lugar legal. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar que a sexualidade é importante ser estudada e entender que é um panorama enorme de possibilidades, né? As siglas cada vez aumentam mais, porque realmente as possibilidades são infinitas de viver a sexualidade, de viver a identidade de gênero. Então, é isso. Pensando na questão social, eu penso que... Eu gravei um vídeo
Reels do Instagram, no Dia da Visibilidade Trans, e falando: você quer fazer alguma coisa pelas pessoas trans? Seja amigo delas, sejam colegas, amigos, levem para casa, conversem, vão na casa delas, conheçam essas pessoas, empreguem essas pessoas, estejam junto dessas pessoas, briguem por elas, lutem por elas. É assim que a gente vai conseguir modificar a estrutura. Porque enquanto a gente só está aqui no blá 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 e não nos aproximando dessas pessoas, a gente continua não fazendo nada. A gente continua sendo um peso morto aí na sociedade, sem gerar a transformação que é necessária. Então, penso que pesquisar sobre, para quem pretende ir para a área acadêmica, pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, são coisas importantes. Pensar nas minorias é algo importante. Porque se nós queremos pensar em democracia, a gente tem que pensar em todos, todas e todos, não apenas em alguns, né? Que é o que acaba acontecendo muitas vezes. Vamos lembrar que a gente está numa estrutura, capitalista, que envolve acumulação. Essa estrutura tem o patriarcado, que é a ideia de que o homem, a figura do homem, é quem deve reger todas as questões da sociedade. Então, por exemplo, no meu caso eu fui burra, né? Porque biologicamente eu fui considerada homem. E eu estava dentro do patriarcado, né? Dentro da linha de poder. E eu decidi, não decidi, eu sempre fui uma mulher. E aí isso é uma questão, né? Que a gente vê muito presente ainda na estrutura de poder. Se a gente pega lá qualquer secretaria ou coisa parecida, a maior parte são homens. Aqui em Araraquara é uma exceção, mas o prefeito é um homem. Apesar de ser um excelente prefeito, o secretariado dele ser composto, na maioria, por mulheres, ainda assim, um homem é quem gera a cidade, né? Ajudado por várias mulheres, mas ele é que está na frente. E a gente precisa mudar isso também. E a psicologia pode ajudar nisso, empoderando as mulheres, trabalhando aí as questões do feminismo, combatendo o machismo com os homens, entendendo que é possível sim ter um outro tipo de posicionamento em relação a essas questões da vida. Quando a gente pensa também na nossa cultura, que é muito voltada para uma cultura colonial, a gente ainda pensa muito como colônia, como se a Europa, como se os Estados Unidos ou América do Norte que seja, fosse uau, que coisa incrível, né? Como se a gente não tivesse riquezas aqui dentro do nosso país ou de outros países. Mas essa é a estrutura de opressão que existe na nossa sociedade. E aí, só para falar um pouquinho, a clínica ela tem uma tendência ao controle, né? E a padronizar as pessoas. O DSM, o CID-10, são estruturas normativas para ajudar a gente em diagnóstico, para conversar com o corpo médico, o corpo clínico. Mas elas engessam muitas vezes e generalizam as pessoas, sendo que a gente é muito mais plural do que aqueles números que são colocados ali, números e letras para a gente, né? Para um caso de um transtorno, coisa parecida. Neutralidade na clínica, a gente consegue ser neutra? Não consegue. Eu, quando me assumi, e aí eu vou contar um pouco, tá meio bagunçado, né, gente? Desculpa. Mas assim, quando eu me assumi, eu fiquei. Meu maior medo, eu já atendi em consultório, era perder todos os meus pacientes. Era o meu maior medo. Maior de todos, maior do que enfrentar a sociedade, maior do que qualquer coisa. Porque eu amo ser psicóloga. E é algo que eu não gostaria de ter que abandonar por conta da minha transição. E é uma realidade. As pessoas podiam me rejeitar. E eu terminava eu primeiro entrei em contato com a Articulação Nacional de Psicólogos Trans, e que existe, descobri que existia. Isso me ajudou bastante. Eu perguntei para algumas pessoas como elas fizeram a transição, algumas me contaram, tal. Um psicólogo escolar, um homem trans, me ajudou. Hoje é um grande amigo meu. Ele nem é daqui de Araraquara, é de outro estado. E aí eu contei. Eu parava, terminava a sessão, falava: olha, eu vou passar por um processo de transformação e que vai ficar visível. E aí é uma coisa muito íntima, de foro íntimo meu, mas como vai ficar visível, eu preciso contar para você. E aí eu contava que era algo que me acompanhava desde a infância, que eu sofri muito por conta dessas questões e que eu estaria me assumindo como uma mulher trans e que meu nome a partir de então seria Rafaela e que eu gostaria de ser chamada desse nome. E aí foi lindo, sabe? É emocionante, porque paciente a paciente, eles foram me abraçando e me acolhendo. E aí eu volto para um outro olhar. Do quanto você acolhe,
né, do quanto você não julga o seu paciente, tenha certeza. Existe uma grande possibilidade de ele fazer o mesmo com você. E foi o que aconteceu, né? Eu tenho uma postura não julgadora, uma postura acolhedora, de entender que dentro do setting terapêutico, cada um vai trazer a história que quiser. A questão é o que a gente faz da porta para fora com tudo aquilo. Como é que eu vivencio aquilo? E foi justamente isso que eu trabalhei na minha terapia com o meu psicólogo. Ele escreveu um livro, por isso eu procurei ele, chama Transidentidade, está todo cheio de marcações. E tem uma fala do Winnicott, na verdade não é dele, é do estudioso dele, um livro que fala sobre como você entender o Winnicott e tal, tudo mais, que é assim, ó, que fala sobre o falso self e o verdadeiro self. Eu entendo que o que eu vivia era o falso self. Por conta de uma questão traumática, eu não pude ser eu mesma, o verdadeiro self. E aí ele fala assim, o falso self tem, assim como destaca Newman, também uma função importante, a de ocultar o verdadeiro self até que seja possível esse assumir o lugar daquele, até que o ambiente ofereça as condições básicas para isso. Então, o que eu digo para vocês, sejam parte dessa estrutura que permite que o verdadeiro self dos seus pacientes venha à tona. Seja esse ambiente, seja esse lugar, que pode fazer germinar esse verdadeiro self. Que aquela pessoa, aquele indivíduo pode ser ele ela, ele mesmo, né? É isso que eu acho que é importante. E é nesse processo todo de transição, eu virei uma militante. Eu falo abertamente sobre a minha questão da transexualidade, da transgeneridade ou travestinidade, um nome mais complicado. Na prefeitura foi super tranquilo, fui muito bem recebida. Há um ano atrás eu não estava com esse visual, meu cabelo era mais curto, era escuro, e tudo isso foi sendo construído. Eu posso dizer que eu tenho a vantagem de poder viver nos dois lados da moeda, né? Tanto no universo masculino como feminino, mas eu sempre me entendi como mulher. E eu acho que esse olhar acolhedor, esse olhar que recebe, e essa necessidade de entender essa diversidade. Eu percebo que muitos psicólogos não estão preparados para entender e trabalhar com diversidade. Isso é muito triste. Foi feita uma pesquisa há uns 3 ou 4 anos atrás, em que cerca de 30% dos psicólogos acreditava que é possível fazer reversão de orientação sexual. Né? Quer dizer, uma pessoa que é homoafetiva se transformar numa pessoa heteroafetiva. Gente, é a idade da pedra, é isso, né? Mas é mais ou menos isso que a gente vive. Então, assim, eu não sei se eu falei tudo que vocês queriam, tá? Me coloco à disposição. A Laura tem meu Instagram, né? Tem meu WhatsApp também. Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar, eu me coloco totalmente à disposição, né? Meu nome, normalmente nas redes sociais, você vai procurar Rafaela Modé. Modé que nem moda, sem a letrinha A e muda pela letra E, tá? Facinho. E se quiserem, fiquem à vontade. O que eu acho só, nós precisamos ter um olhar mais acolhedor. Um olhar menos julgador e menos preconceituoso em relação ao outro. Seja esse outro LGBTQIA+, seja esse outro de uma cor de pele diferente, de uma cultura diferente, com uma questão física diferente. O importante é que a gente acolha a todos, a todas e a todos. Entender que esse mundo ele é plural. Apesar de muitas pessoas estarem querendo, nesse momento, no momento histórico que o nosso país vive, nos colocar dentro de uma única caixa. Uma caixa binária, onde só existe macho e fêmea, e nada além disso. Onde menino veste azul e menina veste rosa. E nada além disso. E essa não é a minha realidade. Nunca gostei de boneca, nunca gostei de brincar de casinha, mas eu sou uma mulher. E é isso que importa, tá bom? Espero ter ajudado, colaborar de alguma forma aí com a aula. Agradeço pelo convite, tá bom? E é isso. Um grande beijo para vocês. Estudem pra caramba já na graduação para serem profissionais excelentes. Tenho certeza disso. É isso. Um beijo.